O que é depressão? O que é isso que nós falamos ser o mal do século? Algumas pessoas leram artigos da Veja ou viram uma entrevista concedida por um psiquiatra e chegaram à conclusão, depois dessas entrevistas, depois de terem lido um artigo, que a depressão é uma doença assim como a diabetes, assim como o câncer. Mas eu quero que você esqueça tudo aquilo que você leu e ouviu sobre a depressão, porque eu vou te dar uma nova perspectiva sobre esse problema. Eu escrevi um livro chamado Depressão, Verdades que seu psiquiatra não te contou, e nesse livro eu mostro que não há um consenso entre outros psiquiatras em outros continentes a respeito desse assunto. Eu sou jornalista, sou um pesquisador e escrevi com base em estudos feitos por psiquiatras, pesquisadores e instituições, universidades canadenses, universidades europeias, enfim. E o que eu mostrei neste livro, que tem 164 páginas, é que a depressão não é uma doença como um câncer, como diabetes. Por quê? Primeiramente, o médico, quando ele quer tratar a depressão, um psiquiatra no caso, ele tende a olhar para o cérebro como um médico olha para um fígado, para um coração, um rim. E há uma diferença gritante entre um coração e o cérebro, por exemplo. Você não consegue abrir um cérebro e identificar, mostrar que essa pessoa está deprimida por causa dessa parte aqui do cérebro. É diferente. Por quê? Porque a depressão é algo subjetivo. Quando eu falo subjetivo, é relacionado à mente, à vivência da pessoa. Quando eu digo que um câncer é objetivo, é porque é possível verificar que há um problema numa reprodução anormal de uma célula. Quando eu digo que um cara tem um problema nos rins, é possível identificar, porque é um problema objetivo, é um problema que você pode observar. Agora, a depressão, não é possível abrir o cérebro de alguém e detectar que essa pessoa está deprimida porque a depressão está aqui ou porque essa parte do cérebro está danificada. Não é possível, porque a depressão é algo subjetivo. A depressão, ela acontece a partir de uma relação com outra pessoa. A depressão, ela acontece por causa de perdas vivenciadas no passado. Andrew Salomon, no livro Demônio do Meio-Dia, disse uma coisa interessante. Ele diz assim: a depressão é um reflexo de uma perda passada. Ninguém pega a depressão como se pega uma gripe. Eu estava em casa, parado, tranquilo, e de repente eu senti que estava mudando alguma coisa no meu corpo. Peguei depressão, como se pega uma gripe. Pelo contrário, a depressão, ela acontece quando você pensa, quando você vivencia uma perda. Seja um ente querido, seja um emprego, brigou com o namorado, ou luto também. Então, a depressão não é algo objetivo como um câncer, como a diabetes. A depressão não é uma doença. A depressão é uma emoção, assim como o ciúme, por exemplo. Ninguém vai à farmácia comprar um remédio porque está com ciúme. Ninguém vai. Ciúme não é doença, mas tem muitas pessoas que se matam por causa do ciúme, tem muitas pessoas que não conseguem dormir por causa do ciúme, não conseguem comer. E por que nós vamos comprar remédios quando alguém está deprimido ou está ansioso? Então, a depressão não é algo que se combate com drogas, não é uma doença. A depressão é um estado de humor e faz parte da vida. Grandes estrelas do cinema, grandes artistas, pintores, escritores tiveram depressão. E por causa dessa depressão foram capazes de produzir coisas maravilhosas. O meu ponto é o seguinte: quando você diz a depressão é uma doença mental, ora, isso é uma metáfora, não existe doença mental, a mente é algo abstrato. A mente não pode ser observada num laboratório. A mente é algo abstrato, portanto, falar em doença mental é uma contradição, é uma metáfora, isso não existe. Como é que alguém fica doente mentalmente falando? A doença significa um mau funcionamento de um órgão. Eu acredito que existem doenças cerebrais, AVC, Alzheimer, tudo bem. Agora, falar em doença mental é outra coisa. Então eu quero que você fique atento nos meus vídeos, porque eu sempre vou postar
Hoje eu estou fazendo uma provocaçãozinha com vocês. Como disse Ruben Alves, ensinar é provocar. E hoje eu quero provocar você para que você comece a parar de pensar que a depressão é uma doença. E já que é uma doença, não posso fazer nada. Eu estou doente, peguei a doença como uma gripe. Não posso fazer nada. Pelo contrário, você tem responsabilidade sim, mesmo quando você está deprimido. Aaron T. Beck, um psiquiatra que inventou a terapia cognitiva comportamental, disse que a depressão é resultado de raciocínios negativos acolhidos. Portanto, essa é a minha primeira provocação. Aguarde que vem mais por aí. Abraço.